Olá, pessoal! Hoje vamos fechar o capítulo 2, o grande mosaico mundial, falando então do cenário hoje, mundo de possibilidades. A Eco 92. Preocupados com o futuro do planeta, países e organizações de todo o mundo participaram em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, então chamada de Eco 92. Esse evento se destinou a estimular uma reflexão sobre as bases do desenvolvimento atual ligadas ao conceito de progresso por meio da capacidade produtiva e do consumo. Então, foi discutido aí, nessa reunião, a importância da contribuição de cada estado na tentativa de buscar soluções locais ou globais para os problemas socioeconômicos, como, por exemplo, a sustentabilidade e a preservação. No final desse encontro, foi decidido que cada estado, ou melhor, cada país, realizaria a Agenda 21, que é um projeto onde esses países estabelecem as metas para o cumprimento da redução da emissão de poluentes na atmosfera e, consequentemente, redução dos impactos ambientais. Os principais acordos realizados nessa conferência, na Eco 92, foram Convenção de Biodiversidade, que foi assinado por 156 países ao final da Eco 92. Então, essa convenção criou uma organização de integração econômica regional. E, a partir dela, os países associados assumiram como objetivo a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a divisão igualitária dos benefícios gerados com a utilização de recursos energéticos. A Convenção sobre Mudanças Climáticas foi assinada por 154 países e tentava estabelecer parâmetros sobre a limitação de gases poluentes na atmosfera a partir de atividades humanas. Os objetivos principais da Convenção de Mudanças Climáticas foram estabilizar a concentração do gás de efeito estufa na atmosfera, assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e possibilitar o desenvolvimento econômico, que esse desenvolvimento se dê de forma sustentável. Bom, o que a gente observa é que nessa tentativa, pouca coisa deu certo. Por exemplo, estabilizar a concentração do gás de estufa ainda não se chegou não se alcançou esse objetivo, até porque os países continuam produzindo, o aquecimento global continua a ocorrer, e apesar do interesse ou das preocupações em reduzir, em mitigar os problemas ambientais, ainda não se alcançou essa realidade. No que diz respeito à questão alimentar, aí sim, ocorreu investimentos na área de biotecnologia, semente geneticamente modificada, e a gente tem como resultado uma grande produção de alimentos no mundo. Entretanto, essa produtividade, esses investimentos não foi suficiente para solucionar os casos de fome existentes, até porque, diante desse sistema capitalista, o interesse das grandes empresas ou dos grandes empresários é exportar, tá? Como é o caso do Brasil, um país agroexportador. O interesse não é acabar com a fome, resolver esse problema, mas lucrar. Em relação à sustentabilidade, só relembrando, desenvolvimento sustentável é aquele em que a sociedade explora os recursos existentes, mas de forma que garanta que as próximas gerações tenham direito de usufruir também desses recursos.
Bom, isso tem sido resolvido. Na verdade, há muito o que investir e levar a sério essa questão para conseguir alcançar essas metas aqui e garantir que as populações futuras de fato alcancem esses recursos e explorem com o direito que a gente tem de explorar hoje. A Carta da Terra. Esse é um documento que foi elaborado ao longo das últimas décadas do século XX. E o objetivo desta é a construção de uma sociedade global justa, igualitária, sustentável e pacífica no século XXI. Além desse, temos também o Protocolo de Cartagena sobre biossegurança, cujo objetivo é proteger os direitos humanos fundamentais, a saúde humana, a biodiversidade, o equilíbrio ecológico e o meio ambiente. Então, este foi aprovado em janeiro de 2000, durante a Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica. Ainda como objetivo, temos que garantir a segurança e a proteção na transferência, manipulação e utilização de organismos vivos modificados, resultantes de modernas biotecnologias que podem provar ou provocar efeitos danosos na conservação e no uso sustentável de diversas biodiversidades. Então, esse é um dos objetivos fundamentais deste protocolo. Protocolo de Kyoto. Esse foi um acordo realizado em Kyoto, no Japão, né? E a história desse protocolo é bem anterior à elaboração do mesmo, né? E a assinatura, uma vez que ele é consequência da soma de episódios oficiais e não instrumentais que ocorreram a partir do final da década de 1980, com a Conferência Internacional sobre a Atmosfera em Mutação. Então, esse protocolo foi assinado em 1997 e previa a redução até 2012 das emissões de CO2 em cerca de 5,2% em relação ao nível de 1990. O que ocorreu foi a assinatura de um tratado internacional com compromisso mais rigoroso. Entretanto, era necessário a assinatura de todos os signatários para que viesse a ocorrer. E essas metas não foram concluídas, não foram realizadas, até pela falta da ratificação de países como os Estados Unidos, Israel e Rússia, né, que se negaram a assinar tal acordo. Esse foi também um protocolo que falhou em decorrência das metas não serem homogêneas, ou seja, nem todos os países tinham obrigações de cumprir as mesmas metas. Essas eram diferenciadas e isso gerou um certo desconforto. Por exemplo, os países ricos, eles tinham a obrigação de cumprir uma determinada meta, né, de redução da emissão de poluentes na atmosfera. Isso, né, já os países emergentes, como é o caso do Brasil, do México e da Índia, eles não receberam, a princípio, metas de redução, o que acabou acarretando maior parcela sobre os países desenvolvidos. Na segunda fase desse período de compromisso, os países se responsabilizaram em reduzir as emissões de gases de estufa em no mínimo de 18% entre 2013 até 2020, em comparação com os níveis de 99. Porém, cada país firmou sua própria meta de redução, né, de acordo com a capacidade que cada um tinha de cumprir. Agora, quais as estratégias para que esses países conseguissem tal redução? Isso seria necessário
algumas mudanças, né, ações básicas para que se alcançassem essas metas, como, por exemplo, reforma de setores de energia, de transporte, investimento em novas fontes renováveis de energia, seria necessário limitar a emissão de metano, de carbono na atmosfera também, de gás carbônico no caso, proteção às florestas, né? Redução das queimadas nesse sentido, entre outras metas. O fato é que, no ano de 2012, o Protocolo de Kyoto não atingiu o seu objetivo. Isso em virtude da negativa dos Estados Unidos em assinar o protocolo e da falta de esforços ou de interesse de muitos membros em atingir tais metas. Então, atualmente já se pensa em um novo acordo ou uma ratificação, ou retificação, melhor dizendo, desse projeto original, no caso do Protocolo de Kyoto. E aí, podendo, então, estabelecer novas metas para o futuro, né? Inclusive, em 2015, foi assinado, né, lá em Paris, na Conferência das Partes, COP21, um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas e também de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes das mudanças climáticas. Então, foi esse acordo então chamado de Acordo de Paris, e foi aprovado por cerca de 195 países. Inclusive, Estados Unidos fazia parte desse protocolo, né, desse acordo, porém, em 2017, Donald Trump resolve sair do acordo. Isso defendendo que precisa se investir na sua economia e que eles não podem reduzir a sua economia em detrimento das questões climáticas, né? Então, observa-se aí a questão da falta de interesse de alguns países, principalmente os mais poluidores, de cumprir com esses acordos. Vejamos esse vídeo para entender melhor os objetivos da Conferência de Paris. Nossa sociedade vive hoje em um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. E isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, o que permite que os países aumentem sua ambição. Um movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento, procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão de seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução. Então, como vimos, é importante que todos os países se envolvam, né? Entretanto,
alguns não assumem o compromisso, como é o caso dos Estados Unidos, que se retirou do acordo. Em relação às metas do milênio, em setembro de 2000, a Organização das Nações Unidas realizou a Assembleia do Milênio. Ao final desse encontro, foi aprovada, então, a Declaração do Milênio, que tem os seguintes objetivos: erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade de gênero e a autonomia da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então, são essas as metas que precisam ser cumpridas e que a gente observa que tem uma grande dificuldade. Falando um pouco sobre essa questão de promover a igualdade de gêneros, a gente observa que, apesar de muitas conquistas já terem ocorrido, de fato ainda falta muito a se alcançar esse objetivo. Até porque, quando se analisa no mercado de trabalho, quando se compara, na verdade, o homem e a mulher, o homem ainda ganha muito mais do que a mulher, tá? Exercendo a mesma função. Então, isso revela o nível de desigualdade de gênero em diversos lugares do mundo. O mesmo ocorre com os demais pontos, né? Por exemplo, erradicar a extrema pobreza e a fome. Como falei anteriormente, apesar dos investimentos nas conquistas, né? No avanço da produção agrícola, já tem alimento suficiente para alimentar toda a população do mundo. Entretanto, isso não acontece porque o interesse maior é o agronegócio, é lucrar. A questão do combate ao HIV também. Os países africanos ainda sofrem bastante com essa situação. A gente já sabe que ainda não existe cura para tal doença, mas em muitos países do continente africano, eles vivem à mercê. Isso é resultado de um processo histórico, ou seja, o modo como foram colonizados, como foram descolonizados, abandonados, sem possibilidade de crescer. E hoje seria necessário um olhar, né, pelas potências, aliás, um olhar das potências mundiais para países da África, né, que não são abandonados por não despertar interesse, não tem um grande mercado consumidor. O interesse das potências nesses países é levar ou explorar as riquezas existentes, como os minerais. Inclusive, há muitas situações em que esses povos são usados como cobaias para o teste de alguns medicamentos, ou seja, sem se importar com a vida desse povo, né? São testados como se não fossem humanos. Então, é uma realidade triste, né, que esse povo ainda enfrenta. A gente dá continuidade com a correção da página 79, a página 80. Na primeira questão, sobre a ONU e a sua atuação na esfera planetária, coloque V para as questões verdadeiras ou F para as falsas. Bom, a gente tem uma sequência aí de FV, V, V, ou seja, nós só temos uma questão falsa e a gente vai corrigir e entender por que essa questão está falsa. Vejam bem, a organização tem como sede em Nova York, tem sua sede em Nova York e possui como instância superior o Conselho de Segurança da ONU, que tem como membro permanente apenas países da Europa Ocidental e Oriental. Pronto, isso deixa a questão falsa. Apenas países da Europa Ocidental e Oriental. Primeiro, o Conselho de Segurança da ONU é formado por 5 membros permanentes, que são Estados Unidos, França, Inglaterra, China e Rússia.
Portanto, não são todos da Europa Oriental e nem Ocidental. Nós temos aí países da Ásia, da América, tá? Então fica errado. Na questão número 2, veja quais são as proposições corretas. O Estado Islâmico tem atualmente ligações estreitas com a Al-Qaeda. Essa questão está errada quando ele diz, atualmente, o Estado Islâmico tem atualmente ligação estreita com a Al-Qaeda. Não, até porque a Al-Qaeda foi desativada logo após o atentado terrorista nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. Após isso, a caçada a Osama Bin Laden, os Estados Unidos acabou desestabilizando a Al-Qaeda. Então, isso deixa a questão errada. Na questão número 2, aqueles que se recusam a seguir a religião do Estado Islâmico podem sofrer torturas ou mutilações ou ainda ser condenados à pena de morte. Sim, verdade. O Estado Islâmico cresceu significativamente pela sua participação na Guerra Civil da Síria. Isso também é verdadeiro, né? Questão de número 3. Na atualidade, o terrorismo vem se constituindo em uma preocupação crescente no cenário internacional. Considerando-se essa informação, é incorreto afirmar que os atos terroristas, é incorreto apenas a questão de letra B, levam à perda do significado das fronteiras, uma vez que o combate e a prevenção contra tais atos têm sido organizados de forma conjunta. Isso deixa errado. O combate não tem sido organizado de forma conjunta no âmbito regional. Questão número 4. Tendo em vista o clima de instabilidade no mundo, faça uma análise e aponte os nomes de 3 grupos terroristas na atuação em pleno século XXI. Então, enquanto análise, a invasão do Afeganistão e do Iraque pelos Estados Unidos no começo da década de 2000, além da Primavera Árabe em 2011, desestabilizou a região do Oriente Médio, levando à queda do governo e ao surgimento de guerras civis. Esse contexto levou à organização de dezenas de milícias, grupos terroristas, movimentos separatistas, rebeldes, que levaram à instabilidade à região e também à África. Como exemplo, nós temos o Estado Islâmico, o Boko Haram e a Al-Qaeda. Sim, mas por que a Al-Qaeda aparece citada aqui como exemplo? Uma vez que ela foi desabilitada quando Bin Laden faleceu, né, com a morte de Bin Laden. Porque a gente está falando aqui do século XXI, então ela atuou. Observe que o atentado de 11 de setembro ocorreu em 2001, portanto, século XXI. A Al-Qaeda atuou. E apesar dela ter sido desabilitada, né, já que o chefe maior era Bin Laden, não significa que ela morreu, né? Ela ainda pode retomar as suas estratégias, né? Ela perdeu a sua força, mas isso não quer dizer que no futuro eles possam retomar. Quinta questão. O terrorismo é uma forma violenta do processo conhecida desde a antiguidade, sendo uma tentativa de desestabilização de algum regime. A imagem se refere ao atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 em Nova York. Esse tipo de atentado trata-se de quê? Como a imagem está nos mostrando, então trata-se do terrorismo atual, também chamado de pós-moderno ou global. O atentado que destruiu as torres do World Trade Center em Nova York. Então, representa esse novo terrorismo. Portanto, letra D. Analisemos o erro da letra A. Na primeira onda, mostra a primeira onda terrorista iniciada no final do século XIX. Não, minha gente. A primeira onda terrorista ela aconteceu há milhões de anos. Isso aconteceu ainda
Lá na antiguidade, na Grécia, por aí. Na letra B, de uma forma de terrorismo bem semelhante à guerra. Sua principal finalidade é controlar. Olha o erro aqui. Sua principal finalidade é controlar alguns territórios sem semear pânico. Muito pelo contrário. Ela pretende sim semear, não só pretende como faz, semear pânico. E a finalidade é contra instituições, governos e pessoas. Não importa a quem. Na letra C, de um atentado que aborda o velho terrorismo, especialmente aquele do fim do século XIX e início do século XX, formado por organizações anarquistas ou nacionalistas com propostas políticas bem definidas. Não, os grupos terroristas não têm proposta política bem definida, então isso aí está errado. E além do mais, olha só, o termo anarquista, o que é que vai significar? Destruição do Estado como forma de criar uma sociedade livre. Então, os anarquistas também tinham esse interesse em destruir o Estado. E na letra E, do terrorismo, a imagem mostra o retrato do terrorismo que procura eliminar figuras estratégicas do regime que combate, evitando atingir pessoas inocentes. O terrorismo se preocupa com pessoas inocentes? Não. Mata quem tiver por perto. Na página 85, vejamos a questão número 1. Observe na qual que apresenta as diferentes civilizações que compõem o planeta para responder às questões que seguem. Então, vejamos aí. Na letra A, o que torna civilizações A e C semelhantes? Observemos aqui, olha só, a civilização A, América do Norte, Europa, Oceania, e a C, parte da Europa e da Ásia, Rússia, etc. Então, o que torna essas civilizações semelhantes? Vejamos. As duas, tanto a civilização A quanto a civilização C, tem como religião predominante o cristianismo. Porém, na Europa Ocidental, a maioria é católica. Na Europa Oriental, são católicos ortodoxos. E nos Estados Unidos e no Canadá, são protestantes. Devemos lembrar que, no que se refere à civilização, a religião é uma das mais importantes características de um povo. Qual a diferença fundamental entre a civilização A e B? Então, a civilização ocidental, que é a Europa, ou seja, os europeus, os norte-americanos, tem profundas diferenças, tanto históricas quanto culturais, em relação à civilização hindu, que são os indianos. No entanto, a diferença mais evidente diz respeito às religiões, sendo o cristianismo monoteísta e o hinduísmo politeísta. Ou seja, o cristianismo é monoteísta, acredita em um único Deus. Já os hinduístas são politeístas, acreditam em vários deuses. Na questão número 2, o islamismo, religião fundada por Maomé e de grande importância da unidade árabe, tem como fundamento a letra A, o monoteísmo, que influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé, entre povos que surgiam essas religiões. Terceira questão. Observe as informações abaixo. Civilização ocidental, herdeira das culturas grega e romana, dominante em vários continentes e grandes regiões, convive com outras culturas.
Civilização islâmica. Cultura muçulmana abrange a região que vai da Turquia ao Paquistão e Bangladesh. Elemento unificador, religião maometana. Civilização hindu abrange a Índia e países vizinhos. Mistura religião e filosofia. É um elemento unificador. Também é considerado um conjunto de ideias. Agora a gente vai indicar a alternativa que defende uma civilização, que define a civilização. Quem define a civilização é a idade ou identidade cultural mais ampla de um povo. Tá? Isso define. E aí está incluso a religiosidade. Questão número 4. Brasil com Z. Quem usa sou, eu. Essa frase, retirada de um grafite de parede de uma cidade brasileira, é uma crítica a quê? A influência cultural norte-americana no Brasil, minha gente. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente percebe isso? Só observando aqui ó, a escrita do Brasil com Z, aqui usa ó, Estados Unidos. Então, é isso. Quinta e última questão. Segundo Samuel Huntington, a política mundial está sendo reconfigurada seguindo linhas culturais e civilizacionais nas quais o papel das religiões é muito importante. Relacione então as duas colunas. Vejamos bem. Hinduísmo está relacionado à Índia. Protecionismo está relacionado aos Estados Unidos. Islamismo está relacionado ao Egito. E catolicismo está relacionado ao México. Portanto, nós temos aí como letra verdadeira a questão de letra B. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula.